Bom dia, hoje o nosso trabalho é sobre a educação na era Vargas. Bom, durante a Era Vargas, durante o Estado Novo, mais especificamente, a escola ela era dividida de um jeito diferente de como é hoje, que é o ensino fundamental e o ensino médio. A escola ela era dividida entre o ensino primário, ginasial e colegial, que tem ali os anos. O primário era dos 7 aos 11 anos, o ginasial dos 12 aos 15 anos e o colegial dos 16 aos 18 anos. E o colegial podia ser clássico ou científico, que a intenção dele era preparar os jovens para entrar na faculdade. E junto também nessa época, no Estado Novo, foi criado pelo Getúlio Vargas, em janeiro de 1937, o ISFAM, que hoje é o IPAM, que é aquilo que tomba os patrimônios históricos. E ele foi muito importante para divulgar e fomentar a cultura do nacionalismo nessa época. Certo, então eu vou começar falando sobre as leis educacionais, que basicamente foram o que pautou todo o governo, toda a segunda parte do governo Vargas, basicamente o Estado Novo. As leis educacionais impostas no período do Estado Novo, elas compõem a conhecida Reforma Capanema, que tem esse nome por causa do ministro do Getúlio Vargas, o Gustavo Capanema, que nada mais é, continuando, que nada mais é do que o conjunto de decretos impostos por Getúlio Vargas para regulamentar a educação do nível primário ao técnico. Então, basicamente, o processo, né, que se deu, o objetivo era ele mexer de maneira nacionalista. Ele queria tornar toda a estrutura educativa nacionalista e fazer com que as pessoas, desde o início da escolaridade delas, tivessem uma mentalidade nacionalista e se sentissem como parte do sistema e necessárias para que o sistema funcionasse. Eu vou falar agora sobre um pouco do dualismo na educação. O dualismo nada mais é do que uma coisa que acontece até hoje em dia, que é as escolas particulares, escolas de pessoas ricas, elas são muito superiores às escolas das pessoas pobres. Isso era muito mais amplo no governo Vargas. Tanto até que não tinha as escolas pobres não tinham algumas séries para ter ideia da desigualdade que gerava isso. Então, esse é um dos maiores pontos e críticas ao governo, que era não investir em tanto em escolas públicas e pobres, sendo mais investindo em escolas particulares e escolas para pessoas ricas mesmo, sendo inclusive um dos piores pontos do governo. Legislação Nacional do Ensino Técnico. Então, basicamente, essa legislação ela foi criada a partir das relações de ensino técnico comerciais. E ela ressaltou ainda mais o dualismo que o Corey acabou de falar, imposto pelo governo na época. Então, esse dualismo de maneira mais abrangente, o que ele era? A estrutura educacional era bifurcada, ou seja, as pessoas de classes mais baixas, a única opção que elas tinham era buscar o ensino secundário profissionalizante. Então, elas disputavam uma vaga no primário, né, numa escola pública, e depois, no final do primário, elas faziam um exame para fazer um ginásio, que era a educação secundária, com o ensino profissionalizante para já saírem do secundário e começarem a trabalhar. Já as classes mais altas, eles já tinham uma garantia, logicamente, porque tinham mais condição, né? E ficavam em áreas mais nobres. É bom ressaltar aqui que todo o ensino era público, até as pessoas ricas faziam ensino público, só que as regiões onde elas ficavam mudavam a qualidade, etc, né? E, bom, as classes mais altas elas seguiam com uma formação acadêmica mais sólida, que consistia basicamente em cursar o primário, depois tinha duas partes do secundário, que elas eram o ginásio e o escolar, e depois disso elas faziam um curso que era a universidade tradicional, que era tu basicamente escolhia um curso e tu se formava naquilo, podia ser direito, advogado, qualquer coisa.
Essa era a diferença. Falando agora sobre um pouco mais da criação do Senai e o Senac. Com o êxodo rural e a industrialização acelerada do país, foi de extrema importância capacitar a massa trabalhadora precocemente. Daí surge a criação dos órgãos Senai e Senac. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o nacionalismo na educação, que era basicamente todo o governo Vargas, desde a mídia, o rádio, né, que ele usava muito, ele sempre quis dar esse sentimento de nacionalismo para o brasileiro, que era muito presente em outros países e era teoricamente fraco aqui no Brasil. Então o que ele fez foi implementar o nacionalismo na educação, botando pessoas para ter que cantar hino, mesmo que a gente cante hoje em dia, antes era bem mais que a gente ter que saudar a bandeira, ter que fazer outras coisas para mostrar que nós somos um país unido, que nós somos um país que ama essa pátria. E era basicamente isso, com a educação basicamente servindo para botar as crianças dizendo, olha só, o Brasil é melhor que tudo e todos, e você tem que respeitar isso e tem que fazer o Brasil crescer. E aí estão nossas fontes, e é isso. São as fontes, né? O monografias.com foi um site que eu peguei. Foi basicamente uma pesquisa, não foi uma pesquisa, foi uma redação do professor Michael Jorge Costa Carneiro. Ele é mestre em Ciências Pedagógicas pelo ICEP e ele é professor